Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante. O tema de hoje é o maior chamado da sua vida. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Se eu perguntasse hoje, qual é o maior chamado da sua vida? O que você me responderia? Talvez alguém diga: meu trabalho, minha profissão, minha empresa, meu ministério, minha carreira. Mas e se Deus respondesse diferente? E se Deus dissesse que o maior chamado da sua vida não está lá fora? E se Ele dissesse que o maior chamado da sua vida está dentro da sua própria casa? Foi exatamente isso que o livro O Desafio dos Pais nos faz pensar e refletir. Logo no início do capítulo, ele faz uma afirmação: não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Que reflexivo e profundo, não? Nós passamos anos construindo muitas coisas, construindo carreira, patrimônio, negócios, projetos, mas Deus nos confiou algo infinitamente mais valioso: uma alma, uma vida, um filho, uma filha. E isso muda completamente a perspectiva, porque às vezes pensamos que estamos apenas educando uma criança, mas Deus está formando uma pessoa para a eternidade. O autor faz outra pergunta muito interessante. Ele pergunta: se alguém assistisse aos últimos meses da sua vida como se estivesse assistindo a um filme, o que concluiria ser o seu maior tesouro? Pense nisso, porque aquilo que é importante para nós aparece no nosso tempo, nas nossas conversas, nas nossas preocupações, aparece nas nossas escolhas. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E isso nos faz pensar: o que os meus filhos concluiriam observando a minha vida? O que os seus filhos concluiriam observando a sua? E enquanto estava pensando, refletindo para montar essa mensagem, acabei ouvindo uma história de um menino que se aproxima do pai e diz: pai, você pode me ajudar? E o pai naquele momento responde: agora não, filho, estou ocupado. Alguns minutos depois, o telefone toca. O pai atende e passa meia hora conversando. No dia seguinte, acontece a mesma coisa, até que aquela criança aprende uma lição silenciosa, uma lição que ninguém precisou ensinar. Ele conclui sozinho: meu pai não tem tempo para mim. E essas crianças crescem, se tornam adolescentes. E quando crescem, muitas vezes deixam de procurar seus pais, não porque deixaram de precisar, mas porque aprenderam que não serão ouvidos. E eu não estou falando isso para gerar culpa. Eu estou falando porque muitas vezes fazemos isso sem perceber. Estamos tão preocupados em construir um futuro para os nossos filhos que acabamos perdendo o presente deles. Mas a reflexão do livro vai ainda mais fundo. O escritor escreve o seguinte: ele diz: Deus não se equivocou ao designá-lo como seu instrumento para a formação da alma de seus filhos. Deus não se enganou. Deus te escolheu. Ele sabia exatamente quem você era. Sabia das suas limitações, dos seus defeitos, dos seus medos, das suas falhas. E mesmo assim, escolheu você. Isso me faz lembrar de Moisés. Quando Deus o chamou, Moisés disse que não sabia falar. Jeremias disse que era muito jovem. Gideão disse que era o menor da sua casa. Mas Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Deus procura pessoas disponíveis. E da mesma forma, Deus não colocou seus filhos em suas mãos por acaso. Foi propósito, foi chamado, foi missão. E uma das partes muito interessante também desse capítulo fala sobre algo que muitas vezes passa despercebido. O autor diz que Deus abriu os nossos olhos para a sua glória, para que possamos ajudar a abrir os olhos dos nossos filhos. Que verdade, não? Pense comigo.
Quantas oportunidades temos todos os dias de falar de Deus? O nascer do sol, uma chuva depois de um período de seca, a beleza de uma flor, o sabor dos alimentos, a força de uma tempestade, o céu estrelado, o canto dos pássaros, o mel produzido por uma simples abelha. Tudo isso fala sobre Deus. Tudo isso aponta para o Criador. Tudo isso revela a sua glória. Mas muitas vezes passamos por essas coisas sem perceber, e os nossos filhos também, porque ninguém os ensinou a enxergar. E então, me vem novamente o versículo de Deuteronômio no capítulo 6, que Deus diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus não está falando de uma aula, de uma programação, de um evento. Deus está falando da vida, falando do cotidiano, da caminhada, da refeição, da rotina, de aproveitar os momentos simples para apresentar Deus aos nossos filhos. E talvez alguém possa estar pensando: mas meus filhos já são adolescentes. E o autor faz questão de lembrar disso. Ele diz: o adolescente precisa disso tanto quanto a criança. Talvez ele não demonstre, talvez pareça distante, talvez converse menos, mas continua precisando de direção, continua precisando de exemplo e continua precisando enxergar Deus através da vida dos pais. Gostaria de trazer agora a mensagem referente a um adolescente, que eu também ouvi meditando no preparo dessa mensagem. Conta-se que um adolescente, ele não queria ir ao culto, ele estava incomodado, o pai chamava, batia na porta, falava vamos, ele não queria ir. Até que um dia o pai foi, não sabia mais o que fazer, disse que procurou o pastor, conversou, não sabia mais o que fazer, via o filho como rebelde, e então o pastor sugeriu para ele o seguinte: não convide mais. Simplesmente vá lá, bata na porta do quarto dele e fala que você veio aqui dar um abraço nele. Simplesmente isso. E assim o pai ouviu e fez. Próxima semana, o pai voltou e foi falar com o pastor. Ele disse que mudou da água para o vinho. Foi uma transformação incrível que aconteceu na família dele. Ele disse que ao bater na porta e dar um abraço no seu filho, o filho respondeu o seguinte: pai, era isso que eu estava precisando. E sim, pode contar comigo. Eu vou começar a ir na igreja com o Senhor. Ou seja, muitas vezes não são palavras, são atitudes que transformam uma vida. E eu quero encerrar com uma verdade, porque alguns pais podem ouvir tudo isso e pensar: eu falhei, perdi oportunidades, deveria ter feito melhor. Todos nós temos áreas que gostaríamos de mudar, todos nós. Mas Deus nunca chamou pais perfeitos. Ele chama pais dependentes, pais humildes, pais que reconhecem a sua necessidade diária da graça. E o autor diz: Deus não quer apenas que você seja recebedor da sua graça. Ele quer que você seja instrumento dessa mesma graça na vida dos seus filhos. Que verdade! E quando seus filhos erram, eles encontram graça? Quando fracassam, encontram direção? Quando caem, encontram acolhimento? Porque é exatamente assim que Deus faz conosco. E eu quero terminar deixando algumas perguntas de reflexão. Se os seus filhos observassem a sua vida durante esta semana, o que eles enxergariam em você? Conseguiu enxergar Deus através de você? Porque talvez o maior chamado da sua vida não está lá fora. Talvez não seja no seu ministério, na sua carreira. Talvez o maior chamado da sua vida esteja sentado hoje à sua mesa, dormindo hoje no quarto ao lado, chamando você de pai, de mãe. Que Deus nos ajude a viver esse chamado e que possamos apontar nossos filhos para Cristo todos os dias. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, comente, curta. Espero você até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe.